Amigo torcedor vascaíno, já já a bola rola para Vasco da Gama e Fluminense dentro do Maracanã. É jogo grande, né? É jogo decisivo para o nosso Vascão. É jogo que pode fazer com que o Vasco passe a olhar mais para a parte de cima do que para a parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. É jogo que marca o reencontro de Renato Portaluppi com o seu antigo clube, o Fluminense. É partida também que marca o reencontro do Vasco da Gama com o tricolor das Laranjeiras, adversário que o Vasco da Gama, infelizmente, acabou sendo eliminado, né, nas semifinais do Campeonato Carioca. Adversário que no ano passado o Vasco também fez a semifinal da Copa do Brasil. Então é dia decisivo. Clássico é clássico. E para um bom torcedor vascaíno, sabe muito bem que o clássico contra o Fluminense tem de fato um gostinho muito especial. Para você que está aí do outro lado, amigo, se prepare, porque esse Fala Gigante chega para você bastante agitado. Além dessas, muitas outras informações, mas como eu sempre faço aqui no canal, é claro, quero dar as boas-vindas, né, a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, amigo torcedor Cruz Maltino. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno, tá? Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Temos também o nosso Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o nosso Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, amigo, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Show? Eu tô sabendo que tem muita gente aí do outro lado, que tá diariamente ligado no canal do Gigante Vasco, mas ainda não é um inscrito. Então, ó, você aí, amigo vascaíno, se inscreva agora, porque eu conto muito com você. Show? Vambora então, né? Sem muita enrolação, falar logo do nosso Vascão. E bom, quero começar aqui primeiramente este nosso Fala Gigante com uma informação que tivemos nessas últimas horas, informação até dada pelo grande amigo, parceiro, colega, fechamento ele, Vene Casagrande, tá? Relacionada a Cauã Barros. Qual é a informação? Ontem os amigos do VDG Cash trouxeram, né, e eu inclusive compartilhei até essa info aqui no canal, de que o Cauã Barros, volante do Vasco da Gama, cria da base Cruz Maltina, jogador hoje de certa forma até identificado com o torcedor do Vasco, sofreu uma punição, uma multa, por conta do que aconteceu em Belo Horizonte no último domingo, né? Cauã Barros é um jogador que não pela primeira vez acaba prejudicando o Vasco da Gama dentro das 4 linhas com uma expulsão. De fato, está na hora de se orientar, está na hora de se ligar, porque definitivamente está dando muito mole o senhor Cauã Barros. E a informação é que depois da expulsão, o Departamento de Futebol do Vasco da Gama resolveu aplicar uma punição ao jogador em forma de multa. E automaticamente grande parte da torcida vascaína até concordou, porque, volto a repetir, Barros tá dando mole. Entretanto, o Vene trouxe a informação nestas últimas horas, eu confirmei, inclusive essa informação, confio muito, é claro, no Vene Casagrande, mas sempre temos que olhar também o nosso lado, e entrei em contato com uma pessoa de dentro do Vasco da Gama, que também, assim como o Vene trouxe já no programa, me confirmou que o Vasco da Gama até queria dar, sim, era um desejo da diretoria Cruz Maltina aplicar essa multa no Cauã Barros, mas houve uma conversa entre o Cauã e o Admar Lopes, diretor executivo do Vasco da Gama, que fez com que as coisas mudassem de um planejamento inicial. Nessa conversa entre Admar e Cauã, o jogador foi muito cobrado por conta da postura em campo, um desejo, inclusive, da diretoria Cruz Maltina ao Cauã é que ele mude essa postura nas partidas, que ele passe a evitar expulsões. É um jogador hoje marcado, inclusive, pela própria arbitragem, jogador que foi expulso no Vasco Cruzeiro, expulso no Vasco Flamengo, 2 pênaltis no Vasco Fluminense na semifinal. Então foi uma conversa nesse sentido. Então o Barros se ligar, ficar mais atento, havia essa possibilidade de multa, isso foi deixado muito bem claro ao jogador, mas o Vasco reconsiderou e levou, assim, na boa, dessa vez. Mas se acontecer de novo, pode ter certeza que a multa será aplicada ao Cauã, porque a diretoria Cruz Maltina, não vou dizer que está de saco cheio, não está sem paciência, mas já está começando a ficar no limite com relação
ao Cauã Barros essas, infelizmente, situações que acontecem dentro das 4 linhas. Então, o Vasco mudando de ideia. O planejamento inicial era multa, mas o Vasco repensou e não vai multá-lo. Barros que, infelizmente, está de fora dessa partida de hoje contra o Fluminense, poderia ser até uma peça importante à disposição de Renato Portaluppi. Concorda? Deixa aí, né, a sua opinião nos comentários. Prosseguindo, amigo torcedor Cruz Maltino, com esse nosso Fala Gigante, né, temos informações, claro, sobre Vasco e Fluminense, porque já a bola rola para esse clássico que vai acontecer no Maracanã. Um Vasco que é carrasco do Fluminense, todos nós sabemos, o Vasco pode estar no pior momento, pode estar na pior fase. Se enfrentar o Fluminense, é favorito. Eu acho isso completamente surreal, cara. Eu, como torcedor vascaíno, eu olho para o jogo de hoje e não consigo ver o Vasco da Gama sem favoritismo. Porque contra o Fluminense, sabemos muito bem que o Vasco da Gama sempre entra como grande favorito na partida. O Vasco da Gama, inclusive, não é apenas favorito contra o Fluminense, mas também se tratando do técnico Luiz Zubeldia. Luiz Zubeldia é um treinador que não tem sorte quando enfrenta o Vasco da Gama do outro lado, tá? O Luiz Zubeldia tem 19 jogos no Maracanã, sendo o comandante do Fluminense. São 15 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Os 2 jogos em que o Fluminense foi derrotado com o Luiz Zubeldia no comando foi um jogo do segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado e um jogo da partida de ida da semifinal da Copa do Brasil também do ano passado. Ou seja, os 2 únicos jogos que Luiz Zubeldia tem de derrotas no Maracanã foi enfrentando o Vasco da Gama. Uma pedra no sapato do técnico tricolor. Deixou muito bem claro, inclusive logo após a partida que aconteceu contra o Atlético Paranaense no último domingo, ao ser perguntado sobre o clássico, ele disse que vai ser um jogo com toda certeza muito difícil. Chegou até a ser questionado Luiz Zubeldia sobre o novo técnico do Vasco da Gama, que é o Renato Portaluppi, e ele respondeu que não há um diagnóstico sobre a influência de Renato no Vasco, mas que o Zubeldia está se preparando e precisaria estar focado para saber o que poderia ser feito contra esse Vasco da Gama na noite de hoje. Ele ainda disse, não sei o nível do Vasco, mas com certeza será difícil, ainda mais com um bom treinador como Renato. Temos que nos preparar bem e depois pensar no fim do turno, no caso, no restante do Campeonato Brasileiro, né? Então, se tem Zubeldia reencontrando o Vasco, tem Renato reencontrando também o Fluminense, né? Uma noite de reencontros de Renato Portaluppi, encontro com a torcida tricolor. Renato, que a gente sabe, é um técnico, um profissional muito identificado com o Fluminense, fez história por lá, é ídolo das Laranjeiras, é um treinador que reencontra o Fluminense após ter pedido demissão do cargo no ano passado. A expectativa é que a torcida tricolor não receba muito bem Renato Gaúcho nessa noite de hoje dentro do estádio Jornalista Mário Filho. Mas é claro, nós não queremos saber disso. Queremos saber do nosso Vascão, queremos ver um Vasco da Gama sendo superior e conquistando essa vitória na noite de hoje, né, amigo torcedor Cruz Maltino. Um Vasco da Gama que terá um reforço importante no setor de meio campo, o retorno de Thiago Mendes, que após cumprir suspensão no empate contra a equipe do Cruzeiro na última rodada, está novamente à disposição. Em contrapartida, como a gente já trouxe aqui, Renato Portaluppi não poderá contar com o Cauã Barros, que acabou sendo expulso no segundo tempo do jogo no Mineirão, e a tendência é que, como está aparecendo aí na imagem a vocês, Renato Portaluppi mantenha com essa trinca de 3 volantes, sendo composta por Thiago Mendes, Hugo Moura e Tietê, à frente Gomes, Nuno Moreira e DVD, e a linha de 4 jogadores defensivos, Cuiabano, Robert Renan, Saldívia e Paulo Henrique. Eu falei um pouquinho sobre a forma como o Vasco da Gama atua, tendo o Renato Portaluppi, algumas questões táticas para essa partida na noite de hoje no Maracanã, lá no SBT Esportinho. Então sai um pouquinho de cena aqui do canal do Gigante Vasco e vamos lá para o estúdio do SBT para trazer o que rolou no SBT Esportinho e uma análise bem legal, tática, do Vasco da Gama para esse jogo de hoje contra a equipe do Fluminense. Se liga só. Essa é a forma com que a gente fala que o Vasco está sendo escalado, né? Mas o Vasco, quando forma a linha defensiva, ele se estrutura exatamente dessa maneira. O Hugo Moura fica à frente, né, da linha de zaga. Cabeça de área só que mesmo, o Gomes, né? ele desce, o Nuno Moreira ele desce ali pelo lado esquerdo também e o David desce um pouquinho aqui. O Vasco forma uma espécie de 4-1-4-1, né? Essa é a postura defensiva do Vasco da Gama. E quando o Vasco da Gama sai com o Léo Jardim no gol, o Hugo Moura é esse jogador importante também para descer. O Hugo Moura ele vai lá no Léo Jardim, o Robert Renan abre pelo lado esquerdo, o Saldívia abre pelo lado direito,
faz 3 jogadores e o Hugo Moura é responsável por essa primeira bola, né? A gente vê o Hugo Moura errando muito, inclusive, então, em saídas de bola. Será que talvez esse retoque não pode ser feito com esse cara aqui, sendo que busca essa primeira bola, só nesse momento de recuperação? Fernanda, é até algo... Porque o Tchê é um cara que procura e ele é um cara com uma saída muito mais refinada do que o Hugo Moura, né? Sim, sem dúvida. O Tchê é um jogador com muita qualidade. Só que a gente vê o Hugo Moura fazendo esse trabalho com o Fernando Diniz, ele fez esse trabalho. O Hugo Moura ele fez esse trabalho também com o Rafael Paiva e agora está fazendo novamente com o Renato Gaúcho. Não quer dizer que é porque deu certo. Sim, mas talvez a gente não vive o dia a dia, né, do Vasco da Gama. A gente não sabe se talvez o próprio Renato, o próprio Diniz, o próprio Paiva já testou o Tietê ali em algum momento e ele não deu certo. Não, eu nem acho que o Tietê tem que ser um camisa 5, tá? Eu acho que Dessa ele tem bola, características defensivas que ninguém aqui tem, Hugo tá bom? Moura, perfeito, o Hugo Moura, perfeito. ele é o famoso cabeça de área, Sim. tá? Eu digo nesse momento do jogo em que você já recuperou a bola e você pode ter essa aproximação. Sim. E o Tietê ser esse cara em que vai originar o início da parte ofensiva, porque ele tem qualidade para isso, né? E o Cuiabano, quanto que ele engrandece essa ponta esquerda tão poderosa do Vasco? Muito. O Vasco da Gama, inclusive com Cuiabano e PH, ele se torna uma equipe muito mais ofensiva, tá? Inclusive uma equipe muito mais diagonal. Se você vê no gol contra o Palmeiras, o segundo gol que foi o gol do Cuiabano, o Cuiabano ele tá finalizando aqui e o Paulo Henrique foi o jogador que cruzou a bola pro Cuiabano. Então a gente tá vendo agora com o Renato Gaúcho, né? Tanto o Cuiabano quanto o Paulo Henrique fazendo muitas chamadas diagonais, né? São dois jogadores que estão pisando muito na área. Sim. E como hoje o Renato usa 3 volantes, a expectativa, né, é que ele segure mais um pouco esses jogadores do sistema de meio campo e libere mais o Paulo Henrique e o Cuiabano, que com toda certeza as principais valências desses dois jogadores são as valências ofensivas, né? E a gente falou um pouco do Fluminense, o que me preocupa, tá? Olhando pelo aspecto tático do Fluminense. Quer olhar o Fluminense? Pode ser. Olha aí o Fluminense. É a questão do Savarino. O Savarino é um jogador que com bola ele tem a sua qualidade, isso é inegável. Inclusive a gente... Pode falar. A gente viu contra Remo e contra Atlético Paranaense como ele foi de fato fundamental. Só que a questão sem bola do Savarino é algo que preocupa para esse jogo do Vasco da Gama. Exatamente por conta do lado do Vasco da Gama, tanto esquerdo quanto direito. O Renato é um técnico que muda muito, né? O Diniz já tinha essa característica, os pontas, diante das circunstâncias de jogo. Se tiver pedindo o Gomes pelo lado esquerdo, ele vai usar pelo lado esquerdo. Se o jogo tiver pedindo o Gomes pelo lado direito, ele vai usar o Gomes pelo lado direito. O Savarino é um jogador que sem bola não tem a mesma qualidade do Freite de marcação, poder de marcação. Então o Fluminense, caso o Gomes jogue por esse lado junto com o Cuiabano, junto com o Paulo Henrique, né, porque é o lado direito do Vasco, o Fluminense pode sofrer muito nesse lado direito aqui com o Gomes e Paulo Henrique em cima do Savarino e do René. Então é algo assim para o Fluminense, de certa forma, ficar observando. Sabe? Não Inclusive, que você esteja preocupado. É mais um motivo para colocar o René. Jamais. Porque se ele coloca o Arana, é isso aí. O Arana ele tem característica muito mais ofensiva. Eu acho que ele vai bater cabeça com o Savarino ali. Sim, vai ficar um espaço gigantesco ali atrás, né? Então é um ponto de observação. E aí aí o Renato bota o Andrés Gomes, pronto, quebra o Fluminense. Amigo vascaíno, é noite de Vasco Fluminense, é noite de clássico, é noite de decisão para o Vasco da Gama, até porque a partir de agora todo jogo é jogo decisivo para o nosso Cruz Maltino. Concorda? Tá animado? Deixa aí sem dúvida a sua opinião nos comentários, amigo vascaíno. Já já a bola rola. Bom, eu agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas dessa quarta-feira. Já já eu tô de volta com aquele nosso pós-jogo, tá? Fique ligado, fique atento, 11h30. Já ligue aí o seu YouTube, entre no nosso canal e venha conferir o nosso pós-jogo. Vamos que vamos, se inscreva, ajude o nosso crescimento. Como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, amigo torcedor Cruz Maltino, é claro, né? Saudações. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.